De Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, algumas pessoas comentavam a respeito do templo, que era enfeitado com belas pedras e com ofertas votivas. Jesus disse: Vós admirais estas coisas? Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra, tudo será destruído. Mas eles perguntaram: Mestre, quando acontecerá isto? E qual vai ser o sinal de que estas coisas estão para acontecer? Jesus respondeu: Cuidado para não serdes enganados, porque muitos virão em meu nome dizendo: Sou eu, e ainda o tempo está próximo. Não sigais essa gente. Quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não fiqueis apavorados. É preciso que estas coisas aconteçam primeiro, mas não será logo o fim. E Jesus continuou: Um povo se levantará contra outro povo, um país atacará outro país. Haverá grandes terremotos, fomes e pestes em muitos lugares. Acontecerão coisas pavorosas, e grandes sinais serão vistos no céu. Antes, porém, que estas coisas aconteçam, sereis presos e perseguidos, sereis entregues às sinagogas e postos na prisão. Sereis levados diante de reis e governadores por causa do meu nome. Esta será a ocasião em que testemunhareis a vossa fé. Fazei o firme propósito de não planejar com antecedência a própria defesa, porque eu vos darei palavras tão acertadas que nenhum dos inimigos vos poderá resistir ou rebater. Sereis entregues até mesmo pelos próprios pais, irmãos, parentes e amigos, e eles matarão alguns de vós. Todos vos odiarão por causa do meu nome, mas vós não perdereis um só fio de cabelo da vossa cabeça. É permanecendo firmes que ireis ganhar a vida. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelas palavras do Santo Evangelho e pelo nosso arrependimento, Deus perdoe os nossos pecados, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Queridos irmãos e irmãs, hoje nós celebramos o 33º domingo do tempo comum. E como vocês sabem, a cor do tempo comum é a cor verde. Mas este domingo é o último domingo neste ano de 2022 em que o padre estará celebrando a missa com os paramentos de cor verde. Por quê? Porque estamos chegando no fim do ano. Domingo que vem já é o último domingo do ano. Aí você pode dizer assim: o padre tomou o que antes de celebrar a missa? Porque ainda falta um mês todinho de dezembro ainda. Ele está dizendo que o ano vai terminar domingo. É que em dezembro termina o ano civil. A igreja tem um ano específico, o ano litúrgico. E o ano litúrgico termina com a solenidade, de Jesus Cristo, Rei do Universo, que é o próximo domingo. Então, vestido de verde, este é o último domingo. Domingo que vem é o último domingo do ano litúrgico. E de hoje a 15, a gente já vai estar no advento. O padre já vai estar celebrando de cor roxa, já vai ter a coroa do advento aqui com as 4 velas, porque de hoje a 15 faltarão apenas 4 semanas para o Natal do Senhor. Está vendo? O tempo está passando. E o que nós estamos fazendo da nossa vida? Então, nós estamos no fim do ano litúrgico, nós estamos já no finalzinho do ano civil. Falta um mês e meio, mais ou menos, para terminarmos o
ano. Então, aproveitando esta deixa de que nós estamos no fim, a igreja coloca a partir de hoje as leituras que falam sobre o fim. Sobre o fim do quê, Padre? Sobre o fim de tudo. E aí não precisa agora a gente pegar um cobertor para se enrolar com medo do fim do mundo, como tem gente que faz por aí. Não tem sentido nós termos medo do fim do mundo, porque para nós o mundo já teve um fim. Quando o mundo teve um fim? Quando Cristo venceu o mundo morrendo na cruz. O mundo para a gente já se acabou. O mundo para nós não tem mais sentido, porque Cristo agora é o sentido da nossa vida. E se nós dissemos que a nossa vida está nas mãos de Deus, nem a morte, nem a vida será capaz de me separar deste Deus. Então nós não devemos ter medo do fim, mas antes nós devemos pensar no fim. O que é que vai acontecer no fim? Então, mais do que a gente está nessa onda de fogo, é porque, olha, os antigos dizem que o mundo já se acabou com água e agora vai se acabar com fogo. Não pode se levar ao pé da letra isso. Não é que Deus vai abrir o céu e vai tocar fogo no mundo e a gente vai sair com os cabelos pegando fogo. Não tem nada a ver com isso. O fogo tem uma simbologia. É por isso que as leituras de hoje nos falam de temas escatológicos. E para falar de algo escatológico, a igreja usa uma linguagem apocalíptica. O padre falou e não falou nada, né? Mas vamos lá. O que significa escatologia? É o estudo sobre as coisas que acontecerão no fim, sobre o fim de tudo. Então, quando se vai tratar na igreja de assuntos que estão no fim de tudo, então nós dizemos assim: isso está no tema escatológico. Por exemplo, o céu, o inferno, o purgatório, né, o juízo final, o juízo particular. Veja, tudo isso está no fim. No fim, então, tema escatológico. Então a igreja está falando para nós sobre o fim. Mas o que significa fim na Bíblia? A gente pensa que fim quer dizer assim, acabou. Como a gente acompanha uma novela, no último capítulo aparece como fim. Ou então no filme, terminou, acabou. E aí é nesse sentido também. Mas a palavra fim na Bíblia, ela tem um outro significado mais profundo. Fim significa finalidade. Para onde está caminhando a nossa vida? Para o fim. Então, quando eu chego neste fim, eu atingi a finalidade. Então, imagine alguém que estudou 8 anos um curso de medicina. Quando pega o microfone no dia da formatura, vai dizer assim: graças a Deus, chegamos ao fim. Então, olha o que o fim significa: o fim de um processo. Mas esse fim não quer dizer que agora acabou. Não, começou uma outra história. Está vendo? Então, fim é finalidade. Quando eu atinjo o fim, quando eu chego na finalidade, eu cheguei aonde eu queria. Então, eu atingi o fim, a finalidade. Então, a nossa vida, ela está caminhando para o fim. Agora, não é Deus que vai me jogar num desses lugares do fim. Sou eu, com as minhas atitudes, com as minhas escolhas, escrevendo a minha história, eu mesmo vou dizer para onde está caminhando a minha vida. Então, o fim significa isso. Agora, para falar dessas coisas que estão no fim, nós não temos uma linguagem própria. Então, o que é que a igreja faz? Usa uma linguagem apocalíptica, ou seja, usa figuras de linguagem para falar de algo que ainda vai acontecer. Então, por isso, olha, quando diz assim na Bíblia, as estrelas vão cair, o sol vai perder o brilho, vai parar de iluminar,
A lua vai perder o brilho. Aí o povo fica com medo, achando que as estrelas vão cair na cabeça da gente, que o sol vai se apagar. Não tem esse sentido. É uma linguagem figurada para dizer assim: tudo nessa vida passa. Até essas coisas que estão lá em cima, que a gente acha a coisa mais linda, até o sol, que é o astro mais poderoso deste mundo, até o sol vai perder o brilho, porque Cristo é o sol verdadeiro. Diante da luz de Cristo, o sol vai perder o brilho. Diante da luz de Cristo, a lua também vai perder o brilho. Diante de Cristo, as estrelas não existirão mais. Porque tudo nesta vida passa, só não passa Deus. Por isso que nós devemos nos agarrar àquilo que não passa. Então nossa vida não deve estar presa a nada deste mundo, porque tudo aquilo que a nossa vista alcança, tudo isso vai ter um fim. Tudo. Por isso que no Evangelho, olha, Jesus vai para o templo de Jerusalém. O templo de Jerusalém era a coisa mais linda do mundo. Era uma das maravilhas do mundo. E as pessoas, quando chegavam no templo de Jerusalém, ficavam admiradas com a beleza das imagens, das cores, das pedras, do incenso. E aí Jesus fica olhando, Jesus diz assim: vós admirais estas coisas? Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra, tudo será destruído. Meus irmãos, a começar de nós, tudo em nós será destruído, tudo. Por isso aqueles que dizem: padre, meus cabelos são os mais bonitos, daqui a uns dias, ou vão estar branco, ou vão estar feito do padre, sem cabelo nenhum. Né? Ah, padre, minha pele é linda, parece uma maçã, parece uma pera. Daqui a uns anos vai estar feito um maracujá. Ah, padre, meus olhos são lindos, daqui a uns anos você está usando fundo de garrafa. Porque tudo vai caindo, tudo vai desmoronar, não vai ficar pedra sobre pedra. Não vai. A nossa vida é testemunha disso. Eu sempre digo, nós não temos hoje a mesma saúde de antigamente. Nós não temos hoje a mesma vitalidade de antigamente. Antes a gente andava o mundo todo, hoje a gente não consegue estar aqui e ali. Porque a gente vai perdendo a força para dizer assim: tudo é passageiro. Nós não podemos ficar admirados com essas coisas. Por isso eu sempre digo assim: olha, você que está namorando, que vai casar, preste atenção. O seu esposo, seu noivo ou a sua noiva, gosta de você por quê? Pela sua beleza? Corra dele. Porque a tendência é depois de casar, ou engordar, ou você vai se descuidar. E quando ele ou ela olhar para você e não ver mais a beleza, vai lhe trocar por um novinho ou por uma novinha. Então nós devemos nos apegar à beleza interior. É a beleza interior da alma. Por isso, quando o marido ama mesmo a esposa e a esposa ama o marido, a cara dela pode dar com todas as pregas e todos os pés de galinha, mas vai achar a pessoa mais bonita do mundo. Por quê? Porque o amor vem de dentro. O amor não é de fora para dentro, é de dentro para fora. Então Jesus está dizendo isso. Olha, dias virão em que não vai ficar pedra sobre pedra. Então o que nós construímos na nossa vida? Tudo isso que nós vemos. Veja, nós pintamos, por exemplo, a nossa casa para o fim do ano. O ano que vem tem que pintar de novo. E olhe se o inverno não for rigoroso e já não mofar antes do tempo. Tudo que existe no mundo, tudo isso vai passar. Tudo isso. A gente constrói a casa hoje, daqui a 10 anos tem que reparar o teto, tem que rebocar de novo as paredes, porque tudo vai caindo, tudo vai desmoronando. Nada é eterno, além de Deus, nada é eterno na nossa vida. Então, quando Jesus disse isso, as pessoas perguntaram: então quando é que vai acontecer isso? Qual é o sinal que
tomara acontecer? Aí Jesus disse: cuidado para não seres enganados. E o pior é que hoje tem gente ainda sendo enganado. Vez ou outra a gente liga a televisão ou entra na internet, tem lá: segundo os estudos de tal grupo, o mundo vai se acabar tal dia. Aí as pessoas ficam com pavor. Mas o mundo vai se acabar. Passa aquele dia, tá a gente aqui hoje. E eu gosto sempre de lembrar a vocês: eu nasci em 91. Eu lembro da agonia que foi no final dos anos 90. De 2000 não passará. O que teve de gente enlouquecendo, porque o mundo vai se acabar na virada do ano. Já estamos em 2022 e o mundo está aqui ainda. O mundo é mundo até quando Deus quiser. Não cabe a gente estar querendo decifrar quando vai ser, como é que vai ser, o que vai acontecer. Só Deus sabe. Por isso Jesus disse: olha, há muitos por aí querem lhe enganar, dizendo assim: o tempo está próximo. Olha o que ele diz: não sigais essa gente. Aonde é que a gente escuta isso? Vá no dia de sábado para a feira de Palmares. O que tem de caixa de som ligada: Jesus está voltando, Jesus está voltando, Jesus está voltando. A gente já sabe disso. Jesus está dizendo: não sigais essa gente, nem que esteja com a Bíblia debaixo do braço. Não cabe a gente estar agora querendo decifrar quando vai ser. É uma verdade, nós rezamos isso direto. O Senhor virá para julgar os vivos e os mortos. Ele vai vir. Quando? Não sabemos. Só tem uma coisa que a gente sabe: enquanto Ele não vem, a gente vai. E a cada dia que se passa, se aproxima o dia da nossa morte. A cada dia que passa, cada ano que passa, o dia da nossa morte se aproxima. Por isso, devemos preparar o coração. Devemos preparar a alma, porque nós devemos estar preparados. Nenhum de nós sabe o dia da nossa morte, nem quando vai ser, nem como vai ser, qual é a idade que eu vou ter. Nenhum de nós sabe. Pode ser que a gente dure 150 anos, pode ser que só dure 70, pode ser que só dure 50, pode ser que o nosso dia seja hoje, amanhã, depois de amanhã, para a semana, para o mês, para o ano, daqui a 10 anos, 50 anos. Não sabemos. O que cabe a nós? Avaliar a nossa vida. O que estou fazendo da minha vida? Se o fim fosse hoje, para onde a minha alma iria? Então é isso que Deus quer que a gente faça. E aí, na primeira leitura da profecia de Malaquias, falando deste dia, do julgamento final, do dia final, como é a figura que Malaquias usa? Ele diz assim: olha, eis que virá o dia abrasador como fornalha. Olha aqui, pai, está vendo que ele fala do fogo? Mas é uma figura de linguagem. Por que se usa a figura do fogo? Porque o fogo tem 3 características que nós podemos aplicar à vida do Senhor. O primeiro é que o fogo ilumina. Quando antigamente não tinha energia elétrica, então quando chegava a noite, acendia-se o candeeiro, acendia a lamparina com óleo, com querosene. Então o fogo ilumina e revela aquilo que está escondido. Então, no dia final, vai ser revelado tudo aquilo que está escondido, inclusive aquilo que nós fizemos quando criança, que os nossos pais nem sonham que a gente fez. Aquilo que nós fizemos, que está mais escondido do que nunca, tudo isso será revelado. Por quê? Porque Cristo é a luz, Ele é como fogo, que quando chegar perto de nós, quando chegar neste mundo, Ele vai iluminar tudo, e tudo que estiver escondido será revelado. E esta revelação vai começar pelo nosso coração. O que é que nós temos guardado no coração? Tudo isso será revelado. Então, olha porque é a figura do fogo. A segunda figura do fogo é que os antigos, eles tocavam fogo no lixo. Então, tudo que não presta é jogado no lixo. Para quê? Para que o fogo devore
exatamente isso que vai acontecer no fim dos tempos. Quando Jesus vier, só vai ficar aquilo que é bom. Tudo aquilo que não presta será jogado no fogo eterno. Agora é a pergunta: nós prestamos ou não? O nosso coração presta ou não presta? Então, se tem alguma coisa no coração que não presta, será queimado. Aí o perigo é, se a maior parte da minha vida e da minha alma não prestar, vai ser jogada para ser queimada no inferno. Mas se eu sou bom, se eu gosto de fazer o bem, se eu gosto de fazer caridade, se eu sou uma pessoa boa, se eu só penso o que é bom, se eu não desejo o que é ruim para o outro, se eu alimento a palavra de Deus na minha vida, olha, então eu tenho um coração bom. Então para que ter medo do fim? Para que ter medo do julgamento? Se eu tenho convicção de que eu fui uma pessoa boa deste mundo. Então por isso, olha, que há figura do fogo. Mas a outra coisa, a terceira figura do fogo, é que mesmo quando o fogo bate naquilo que é bom, que é consistente, não estraga. Mas antes ele purifica aquilo que é bom. Por exemplo, o ouro. O ouro, quando é encontrado na terra, né, ele é colocado no fogo. E ele vai ali queimar no fogo. E quanto mais fogo ele levar, mais ele vai brilhar. Porque vai tirar dele tudo aquilo que é impureza. Então, na nossa vida também vai ser assim. O fogo de Deus vai purificar a gente. E tudo aquilo que é bom vai brilhar. Porque a nossa vida pertence a Deus. E aí o salmista diz: o Senhor virá julgar a terra inteira. Com justiça julgará. Por isso que a gente não pode ter medo. Deus é justo. Ah, pai, mas eu tenho medo, porque se eu ver fulano que fez mais coisa errada do que eu entrando na fila, e eu ficar na fila que desce, eu não vou gostar. Mas Deus não é justo? Deus é justo. Quem vai dizer para onde você vai é você mesmo. E você sabe que suas atitudes hoje já dizem para onde você vai. Então não tem isso. Deus virá julgar com justiça. O interessante é que a figura da justiça neste mundo, não sei se vocês já viram, é uma imagem de uma mulher, né, a justiça, o nome dela é justiça. Ela tem os olhos vedados e na mão ela tem uma balança que pesa igual. Assim deveria ser a justiça. Mas no nosso país, sobretudo, a justiça não é assim. Parece que ela tem o olho fechado para quem é rico e o olho arregalado para quem é pobre. A balança do rico parece que tem menos peso, mas o lado do pobre, qualquer coisinha já pesa muito. O mesmo erro que o pobre comete e o rico comete, o pobre vai preso na hora. O rico paga uma fiança e vai para casa. Que justiça é essa? Então diz aqui, olha, Deus virá julgar com justiça. Então não pense não, viu? Que na balança de Deus, o seu pecadozinho que você não quer se desfazer dele, vai passar por despercebido na balança, não. Um grãozinho de pecado pesa muito na balança de Deus. Então nós devemos aproveitar este mundo para nos desapegar do pecado, para nos desfazer daquilo que nos afasta de Deus. Então é nesse sentido que as leituras de hoje nos falam sobre o fim. Pensando nessas coisas, a gente avalia a nossa vida. Avaliemos, nos convertamos, façamos um exame de consciência deste fim de ano. O que foi que eu fiz da minha vida em 2022? O que eu fiz de errado? O que foi que Deus não gostou das minhas atitudes? Para que a gente não repita em 2023, se tivermos a graça de chegarmos a Ele. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Assim seja louvado.